Olá, meu nome é Pedro Gama e hoje nós vamos falar sobre o que é o Estado Democrático de Direito. Com certeza você já ouviu essa expressão por aí e hoje vamos entendê-la um pouco melhor. Muitos de nós já ouvimos falar que não podemos ser presos repentinamente e sem motivo, ou que não podemos ter nosso direito de ir e vir violado. Já ouvimos também dizer que temos o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade e até mesmo o direito à saúde e à educação. Também é muito dito por aí que nenhuma obrigação pode ser imposta a nós do nada. Ela depende de lei, e a lei, para ser criada, possui um procedimento próprio a ser seguido. Aliás, nós sabemos que temos o direito de escolher periodicamente aqueles que serão responsáveis por elaborar as nossas leis, os nossos representantes políticos. Todos esses nossos direitos, bem como todos esses limites e condições para o exercício do poder, estão consagrados naquela que é a nossa lei mais fundamental e importante, a Constituição Federal de 1988. Uma Constituição é formada pelas regras básicas e fundamentais que regem um país. É ela que define como e por quem o poder será exercido, quais suas prerrogativas e limites, bem como quais são os direitos dos cidadãos que obrigatoriamente devem ser garantidos pelo poder público. Depois de mais de 20 anos submetido ao autoritarismo violento da ditadura militar, em 1988 o Brasil reestabelece a legalidade, a democracia, a institucionalidade. A Constituição Federal, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, marca o encerramento de um longo processo que envolveu a participação de diversos setores da sociedade, bem como marca o início de uma nova fase em nossa história, a fase em que voltamos a viver num Estado democrático de direito. Mas o que é isso? Para entender, precisamos decifrar com maior cautela essa expressão. O que é Estado? Por que democrático? E por que de direito? Um Estado é tradicionalmente classificado como uma unidade política soberana que exerce o seu poder em determinado território e sobre determinado povo. Você já parou para se perguntar por que nós obedecemos às leis brasileiras e não às leis argentinas? Ou então, por que um turista brasileiro que está passeando pela Torre Eiffel em Paris deve obedecer às leis francesas? Ou ainda, por que os alemães, mesmo depois do humilhante 7-1 na Copa do Mundo em pleno Maracanã no ano de 2014, não podem simplesmente chegar e impor suas leis sobre nós? A resposta para todas essas questões está justamente no conceito de Estado. Nós, povo brasileiro, devemos obediência às leis brasileiras, assim como qualquer pessoa que estiver em território brasileiro. Isso porque nós, Brasil, somos um Estado soberano, ou seja, independente e autônomo para definir as regras que vão reger o nosso povo e território. Ninguém manda em nós. O Estado brasileiro, portanto, é o responsável por definir as regras sobre o que pode e o que não pode aqui no Brasil, assim como o Estado argentino no território e com o povo argentino, e o Estado francês no território e com o povo francês. Desde o século XVII, o mundo vem se organizando em torno dessas unidades políticas autônomas, que hoje chamamos de Estado. Mas nem sempre foi assim. O surgimento dos estados está relacionado a um momento específico da história da humanidade, muito relacionado ao processo de centralização do poder que alguns reis passam a comandar na Europa. Primeiro veio o Estado francês, o Estado inglês, o Estado português, o Estado espanhol, e pouco a pouco os demais estados foram se formando. No nosso caso, o Brasil se consolida definitivamente como um Estado soberano em 1822, quando, com o Grito do Ipiranga, torna-se independente de Portugal. Dom Pedro I consagra-se então o primeiro chefe do Estado brasileiro. Desde aquele fatídico 7 de setembro de 1822, o Brasil se joga nesse desafio de se construir enquanto Estado, ou seja, enquanto unidade política autônoma, enquanto povo, enquanto território. Hoje, 200 anos depois, somos não apenas um Estado autônomo, somos também um Estado de direito. Isso significa que o Estado brasileiro não exerce o seu poder sobre o território e o povo brasileiro de qualquer forma, mas que este poder precisa ser exercido conforme o direito. Em outras palavras, o Estado brasileiro exerce seu poder através de leis previamente definidas. Isso não é algo óbvio e necessário. O Estado francês, no século XVII, exercia seu poder com base num outro critério um pouco mais questionável hoje em dia: a vontade do rei. Naquela época, o poder era exercido conforme a simples vontade do rei, independentemente de lei. Imagine-se na França do século XVII.
num dia em que o rei Luís XIV acorda, olha para você, não gosta muito da sua cara emburrada de sono e manda executá-lo. Este é um exercício do poder estatal, afinal de contas, o rei representa o Estado francês, mas um poder que não se exerce através das leis. No Brasil de hoje, o poder não pode ser exercido com base na simples vontade de um sujeito. Regras e imposições não podem ser inventadas de um dia para o outro de qualquer jeito. O presidente da República não pode simplesmente acordar de mau humor e pensar: nossa, que vontade que eu estou que todos os brasileiros passem a pagar a partir de hoje o dobro de impostos. Não. Um aumento de imposto nesse sentido apenas pode ser feito através da aprovação de uma lei. E uma lei não é um simples ato de vontade de uma única pessoa. A elaboração de uma lei tem um rígido processo que envolve diversos órgãos, diversos atores, que precisam obedecer a etapas e limites pré-definidos na nossa Constituição Federal. Um Estado de Direito, portanto, é aquele que exerce o seu poder através de leis previamente definidas. No Estado de Direito, ademais, absolutamente todos devem obediência à lei, inclusive as próprias pessoas que elaboram as leis e governam o país. E reparem que interessante, a elaboração de uma lei não é feita aqui no Brasil por pessoas absolutamente estranhas a nós. Não foi nenhum livro, rei, sucessão hereditária ou tradição que definiu quem seriam essas pessoas. Quem escolheu essas pessoas, na verdade, fomos nós mesmos. Nós, cidadãos, que periodicamente somos chamados a votar e escolher quais são os representantes que irão fazer as leis que regem a nossa comunidade. O nosso Estado, portanto, exerce o seu poder a partir de representantes que são escolhidos pela própria população. Em outras palavras, somos nós quem definimos as leis que vão reger a nossa comunidade, ainda que de maneira indireta. E é por isso que o nosso Estado, além de ser de direito, é um Estado democrático. Um Estado democrático de direito. O fato de nossa Constituição Federal, em seu artigo 1º, nos definir enquanto um Estado democrático de direito, nos dá um poder e segurança. Somos nós, cidadãos, que temos o poder de definir quais regras vão valer em nossa comunidade. E, ademais, essas regras não podem ser definidas de qualquer jeito. Nós temos a segurança de que essas regras precisam ser definidas em leis previamente aprovadas e que não desrespeitem os direitos fundamentais que também estão definidos em nossa Constituição. Certamente agora você está pensando aí: nossa, na teoria parece tudo lindo, mas nós sabemos que na prática nada disso funciona. Mas aí vem minha pergunta: por que será que não funciona? Será que as pessoas têm dimensão do poder que elas têm? Será que a maior parte da população conhece os seus direitos? Será que todos nós temos consciência de que vivemos, ou ao menos deveríamos viver, num Estado democrático de direito? A própria definição de Estado democrático de direito, portanto, é um convite para que nós passemos a refletir a importância de se falar sobre formação política e cidadã em nosso país. E o convite a você está sendo feito a partir de agora. Topa vir conosco neste desafio?